Olha, pessoal, mudando de assunto. De 2012 até o ano passado, cerca de 15 mil trabalhadores não voltaram para casa no Brasil, entrando para uma estatística de vítimas de acidentes de trabalho fatais. No mesmo período, foram quase 4 milhões de acidentes e doenças do trabalho. É um assunto muito importante que a gente começa a falar a partir de agora aqui no nosso programa, porque para debater sobre este tema e saber da realidade de Sergipe, hoje a gente conversa com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Vanderlei Avelino, que está aqui ao meu lado. Bom dia para o senhor. Bom Tudo dia, bem? tudo bem, Diego. Trazendo esses números para o nosso estado, qual é a realidade que hoje a gente tem? Então, no estado de Sergipe, no ano passado, aconteceram aproximadamente 2.000 acidentes de trabalho, com 8 mortes, né, que foram registradas, né, Na capital e no interior. na capital e no interior. Então, a gente, dos dados que constam nos bancos de dados disponíveis do INSS, há uma queda no número de acidentes de trabalho em Sergipe. Em 2013, por exemplo, foram registrados 26, e então vem caindo a ponto de o ano passado terem sido registrados 8. Esses números vêm caindo devido a um trabalho de ostensivo, juntamente do MPT com o MPT, juntamente com as empresas. Que tipo de atividade está sendo feita para que haja este controle, combate e, consequentemente, evitar acidentes em locais de trabalho? Eu acredito que há uma soma de esforços, né, de todos os envolvidos nessa questão. Eu acredito que o principal fator para evitar acidentes de trabalho é o cuidado das pessoas envolvidas na execução dos serviços, né, do empregador adotando as medidas de segurança previstas, né, e necessárias, obedecendo às normas de segurança do trabalho, os trabalhadores também cumprindo as normas de segurança e tendo um cuidado não apenas consigo mesmo, mas com seus colegas de trabalho. O principal fator está aí, né? Nesse dia a dia, nesse cuidado uns com os outros, né? Mas a também rotina laboral. Aí eu pergunto ao senhor alguns casos. Por exemplo, vamos citar alguns. A empresa não fornece equipamentos de segurança que determinada atividade ela exige. Há um acidente de trabalho envolvendo o funcionário desta empresa que não prestou a segurança devida. A responsabilidade, claro, fica por conta da empresa. Pois normalmente... No sentido de punição, que eu pergunto ao senhor. Sim. Normalmente, a empresa é responsabilizada naquilo em que ela devia ter agido e não agiu para evitar o acidente, né? Há uma certeza de que todos os acidentes, ou pelo menos a sua maioria absoluta, né, 99%, são acidentes evitáveis, são acidentes que eram possíveis, né, de ser previstos, porém houve um descuido, né, em relação a eles, e normalmente a empresa tem responsabilidade por não ter adotado as medidas de segurança. Mudando de hipótese, se a empresa fornece todos os equipamentos de segurança ao colaborador, mas o funcionário se acidentou por não utilizar este tipo de equipamento de segurança, o que ocorre? Então, nesse caso, a gente tem uma situação de culpa do trabalhador, né? Mas, mesmo assim, ainda não é possível excluir totalmente a culpa do empregador, porque a ele compete dar ordens aos empregados, inclusive puni-los no caso de não usarem os equipamentos de proteção individual fornecidos e não seguirem as normas de segurança no trabalho. Existe na CLT a previsão de que o empregador pode punir o empregado se ele se recusar a adotar, a seguir as normas de segurança. Então, eu creio que o trabalhador é o primeiro interessado em seguir essas normas de segurança. E eu acredito que, embora haja alguns empregados que se recusem a fazer isso,
eu acredito que a maioria está interessada em evitar acidentes. Existe uma fiscalização em relação a este controle para que haja, consequentemente, evitar esse tipo de transtorno, não só para o funcionário, mas também para o empregador? Sim, a fiscalização ela é feita num primeiro momento pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, por meio da inspeção do trabalho. Os auditores fiscais do trabalho normalmente comparecem às empresas para verificar se estão sendo seguidas as normas relativas à segurança no trabalho. Também nós, do Ministério Público do Trabalho, fazemos investigações. Atualmente, nós temos cerca de 100 investigações contra empresas, né, em curso no MPT. E ativas foram as que já foram arquivadas, já foram solucionadas. E também é possível notar a atuação quando não é possível resolver as questões por meios administrativos. É possível ver também a atuação da Justiça do Trabalho em processos, né, que são ajuizados contra as empresas por motivos diversos, né? E então a atividade de fiscalização ela é complexa, né? Inclusive dentro das próprias empresas existem mecanismos de fiscalização como a CIPA, como os serviços especializados em saúde e segurança do trabalho, e, enfim, existe um complexo de mecanismos para fiscalizar essa situação. Eu conversei aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral Manhã com o procurador do Ministério Público do Trabalho, o senhor Vanderlei Avelino. Muitíssimo obrigado pela participação do senhor, um ótimo dia.